noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Está fraco, irmão, pode melhorar, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Com a palavra, o homem de Deus. Glória ao Rei Jesus de Nazaré. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Confesso para os irmãos que quando o pastor me fez esse convite ontem, eu aceitei logo de início, mas a preocupação foi depois, porque eu contava que era 10 minutos, e quando eu cheguei em casa me falaram que era 30 minutos, eu quase caí tudo. No mínimo. Mas Deus é maravilhoso, graças a Deus eu tentei fugir, mas aqui estou. Porque eu meditei na palavra do Senhor, e a palavra do Senhor fala que não tem como fugir da presença do Senhor. Eita Deus, glória a Deus. Não adianta fugir, porque aonde o ser humano se encontrar, os olhos do Senhor estão Eita observando. Jesus, Glórias a Deus. Eu quero agradecer a confiança do pastor, de insistir, e eu fugindo, mas chegou a minha vez. Parar de fugir. Abra vossas Bíblias no número de Marcos, capítulo 11, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu fui obrigado a escrever, porque a cabecinha do cidadão ainda não é lá essas coisas. Se eu não escrever, até eu chegar na igreja, eu esqueci. Então me perdoe, mas foi na base da escrivania, foi na base da caneta, para poder não esquecer a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo de... Mateus ou Marcos? Mateus não, Marcos, perdão. Marcos 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Podemos ler? glória a Deus. A figueira seca, a purificação do templo, diz o título. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E aos seus discípulos ouviram isto, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Só até aqui. Glórias a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos pela leitura que foi feita da sua palavra nesta noite. Pai amado e Deus querido, tira as barreiras, tira os impedimentos, os empecilhos que houver contra a minha vida. Usa-me, Senhor, como canal de bênção esta noite, e limpa o coração do teu povo, para que a sua palavra venha alcançar os seus corações e venha trazer o refrigério para as suas almas. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode sentar glorificando o santo nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos
que logo no começo, quando eu li esta palavra, eu me perturbei e comecei a perguntar ao Senhor Jesus o porquê que Jesus tinha condenado aquela figueira. Porque diz a palavra do Senhor que não era tempo de frutos, não era tempo de fígado. Se não era tempo de fígado, como que Jesus poderia achar fígado naquela figueira? Mas eu confesso para os irmãos que o grande erro da nossa parte é nós criticar o que não sabemos, o que não temos conhecimento. E ali eu fui me informar o porquê desta figueira, o porquê dessa palavra do Senhor Jesus, que condenou aquela figueira a não ter mais frutos. Se não era tempo de fruto, e a palavra do Senhor vai nos falar que a figueira, ela dava fruto 2 vezes ao ano. E nesse tempo, não era tempo de nenhum desses 2 tempos para a figueira dar seu fruto. Mas Jesus, ele é soberano, ele tem a sua multiforma de trabalhar. Ele sabe como agir e proceder sobre as nossas vidas. Nós só vemos o presente, mas ele sabe o futuro. Ele conhece o passado e o futuro das nossas vidas. Glórias a Deus. E a palavra aqui fala de purificação. O Senhor Jesus, ele tinha vindo um dia antes a Jerusalém, e ele teve uma entrada triunfante naquele lugar, e ele foi recebido como filho de Deus. As pessoas lançando suas vestes para receber cura, clamando o nome do Senhor, e outros cortando palmas e colocando no seu caminho, e louvando e agradecendo o santo nome do Senhor, dizendo: Hosana nas alturas. E ele entrou naquele jumentinho na cidade de Jerusalém. Mas chegando ao fim do dia, à tarde, ele saiu para se retirar, para pousar, procurar um lugar para pousar, para passar aquela noite. E diz a palavra que ele andou 2,5 km para chegar até a casa de Lázaro, o seu amigo, de Lázaro e de Maria. Porque é muito bom quando nós estamos numa cidade, estamos num lugar diferente, afastado do nosso lar, e nós encontramos um lugar, uma casa de um amigo que nos dê abrigo. É maravilhoso. Por isso o amigo é muito importante nas nossas vidas, porque amigos são coisas raras. Mas quando nós temos um amigo de verdade, diz a palavra que um amigo tem amigo que é mais chegado do que o irmão. Então a gente tem que conservar as nossas amizades que Deus nos concede. E quando se encontramos na casa de amigos, nós ficamos mais à vontade, ficamos com nossos corações mais alegres, nós se sentimos em casa. E diz a palavra do Senhor que ali ele passou aquela noite. E no dia seguinte, quando ele voltou para Jerusalém, ele teve fome. Diz a palavra que ele teve fome. E quando ele viu aquela figueira, ele foi procurar o seu fruto, porque a figueira, ela é uma árvore que ela é diferente. Ela primeiro, ela dá o seu fruto, depois é que nascem as suas folhas, e o seu fruto fica escondido embaixo das suas folhas. E quando se precisa do seu fruto, você tem que procurar. Você vai naquela planta que está toda folhada, e ali ela vai procurar fruto, porque ele sabe que lá ele vai conseguir achar o seu fruto. Mas naquela figueira ele não achou fruto algum, mesmo não sendo tempo de fruto. E eu não entendia o porquê que Jesus foi buscar fruto numa figueira fora da sua época. Mas pela misericórdia de Deus, eu entendi que Jesus não estava procurando realmente fruto
Aquela figueira tinha um poder muito grande de atração, a qual ela atraiu a atenção de Jesus para ir até ela. Nos dias de hoje não são diferentes na vida de muitas pessoas. Existem as pessoas que têm um poder muito grande de atrair as pessoas para si, para o seu aconchego, para o seu lado. E muitos usam a palavra do Senhor para trazer essas pessoas para si. E muitos esquecem da obra de Deus. Porque nós não temos que trazer as pessoas para nós, para o nosso aconchego. Nós temos é que conduzir essas pessoas para a presença do Pai. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E quando nós não fazemos isso, nós causamos muito danos na vida de muitas pessoas. Mas por que, irmão Pedro, que nós causamos dano na vida das pessoas? Porque a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus traz libertação. A palavra de Deus traz renovo. A palavra de Deus traz refrigério para nossas almas. Aleluia. Quando Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele age. E quando as pessoas que se vestem como servo do Deus Altíssimo, como se apresenta como filho de Deus, usa a palavra do Senhor e profetiza na vida de algumas pessoas, a qual dizendo: Deus mandou te falar isso, Deus mandou te falar aquilo, e a pessoa recebe com grado, mas muitas vezes Deus não falou nada, e quando Deus não fala, nada acontece. Verdade. Glória a Deus, aleluia. Deus, quando mandou aqueles dois amigos de Jó, vá lá, fique uma semana com ele, para confortar o seu coração. Aqueles dois amigos de Jó ficou uma semana olhando para o sofrimento dele e não achou palavras de conforto para ele. E quando abriu a sua boca, foi para julgar. Jó, procura onde está o teu erro. Isso é triste. Mas Deus, foi isso que Deus mandou eles fazerem? Não foi. Mas pela misericórdia de Deus, Deus se irou contra aqueles dois e falou com Jó. E Jó orou por aqueles dois. O Senhor falou: a tua oração eu escuto, eu recebo. Chama eles. E ali eles teve que vir pedir perdão para Jó, porque não tinha sido aquela palavra que Deus tinha enviado aqueles dois amigos para falar com Jó. E ali, para que a ira do Senhor não se acendesse contra aqueles dois, Jó orou, eles teve que fazer um sacrifício e pedir perdão ao Senhor. E quando alguém hoje, nos dias de hoje, quando os servos do Senhor lançam a palavra de bênção, lançam a palavra de cura, de libertação na vida de uma pessoa, e a pessoa recebe, e isso não acontece, grande é a tristeza no coração desta pessoa. Aleluia, Jesus. E as pessoas esquecem que cada um de nós vamos prestar conta daqueles que se afastaram da presença do Senhor por uma palavra lançada, ou uma palavra de maldição, ou uma bênção não recebida, porque Deus só vela pela sua palavra. Aleluias, glórias a Deus. E quando Deus não fala, a pessoa não recebe, e começa aquela pessoa a indagar a Deus o porquê que eu não recebi. Mas Deus, o Senhor me prometeu. Mas Deus confirmou no seu coração? Porque quando Deus fala com o profeta, Deus confirma no coração. Não é para todo mundo. Se Deus fala, Deus confere no coração. Deus confirma. E quando Deus confirma, aí não tem para ninguém. A vitória é garantida em nome do Senhor Jesus. Jesus olhando para aquela figueira,
ele estava percebendo, ele estava vendo o que estava acontecendo no templo. Porque diz a palavra do Senhor, quando ele entrou no templo, que os seus servos começou a admirarem a estrutura, a obra, a qual tinha sido bem executada. Mas Jesus estava olhando com os olhos do Pai, não é como os olhos do ser humano. Diz a palavra do Senhor que Jesus veio um dia antes e deu uma volta no templo. Ele pesquisou, ele olhou, ele verificou como estava a situação. E ali ele encontrou os servos do Senhor, a qual tinha todo o conhecimento da palavra de Deus, a qual aqueles que estavam sentados no trono de Davi, que tinham o dever de conduzir as ovelhas ao reino de Deus, estava fazendo as coisas para o seu bem-estar, usando a palavra de Deus e usufruindo, puxando as coisas para o seu lado, diferentemente do que dizia a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A palavra do Senhor no livro de Êxodo vai falar que não era proibido ter animal no templo, não era proibido ter, mas eles estavam fazendo na casa do Senhor um comércio. Ali tinha tudo quanto era tipo de animal na casa do Senhor, porque diz a palavra que os seus servos não podiam se apresentar na presença do Senhor com as mãos vazias, teria que oferecer algum sacrifício. Mas no livro de Êxodo está escrito que os animais não eram para ser vendidos, e sim para ser doado, ser dado para aquele que não tivesse condições de comprar, porque nem todo mundo tinha condições de comprar para oferecer algo para o Senhor. Então era para dar e não para vender, e eles estavam vendendo e outros comprando, e então estava se fazendo ali um comércio na casa de Deus, e eles levando vantagem e usando a palavra de Deus em benefício de si próprio. Jesus, vendo toda essa situação, se indignou. Aleluia, glórias a Deus. Então Jesus, entrando no dia seguinte no templo, foi aonde ele se revoltou. Diz a palavra do Senhor que ele derrubou as cadeiras, derrubou as mesas, quebrou as gaiolas, soltou os pássaros, e foi aquele rebuliço na casa do Senhor. Mas os servos de Deus, dizendo-se servos do Senhor, não creu não, ficaram indignados com essa atitude do Senhor. Eles não entenderam, porque é muito fácil, quando as coisas não estão nos beneficiando, a gente aceita sempre as coisas de bom grado. Mas quando as coisas começam a sair daquilo que a gente queria, dos nossos planos, muitas vezes nós achamos que não estamos de acordo porque está nos dando prejuízo. Mas nem tudo prejuízo realmente é prejuízo. Muitas vezes nas nossas vidas o prejuízo é lucro, quando fazemos as coisas certas. Aleluia, glórias a Deus. Então no dia seguinte, quando Jesus voltou, ele fez questão de passar pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar onde estava aquela figueira. E diz a palavra que Pedro olhou para aquela figueira e viu que aquela figueira tinha morrido e tinha secado até as suas raízes. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, mas nós estamos secos. Nós estamos sem raízes. É verdade. Nós nos achamos tão fracos, tão abatidos. E às vezes indagamos a Deus que Ele não tem ouvido as nossas orações, que Ele não está vendo a nossa situação. Mas diz a palavra de Deus que tudo Ele sabe, tudo Ele vê. Glórias a Deus. Nada está fora do alcance das suas mãos. Aleluia. Nada está fora da vista do Senhor. Aleluia. Nós não podemos deixar de crer na santa palavra do Senhor. Nós não podemos sair da presença de Deus.
porque em todos os momentos Deus está ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando, nos abençoando e nos dando vitória. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus vê Pedro olhando e vê naquela situação, mas Jesus estava vendo o que estava acontecendo no templo, na casa de Deus. Os conhecedores da palavra, mas agindo completamente fora da palavra. Diz a palavra de Deus no livro de Mateus que Jesus chegou a chorar por tantas as vezes que ele tentou se aproximar dos judeus e eles não deram ouvido. De quantas vezes Deus enviou seus profetas e eles chegaram a matar os profetas de Deus. Oh, Jesus, tem misericórdia. De tantas vezes que Jesus tentou apaziguar, e tentou trazer eles para baixo das suas asas, mas eles não deram ouvido à palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, Deus é bom em todo tempo. Deus, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe o que nós precisamos. E nem tudo aquilo que nós achamos que é bênção para nossas vidas, nem tudo é bênção. Aprenda algo importante nessa noite. Quando forem pedir algo para o Senhor, seja franco, seja claro. Coloque tudo na presença do Senhor, mas com um detalhe: Senhor, eu preciso disso, eu quero assim, eu quero desta maneira. Se o Senhor puder me ajudar, se o Senhor quiser me abençoar, mas que se for bênção na minha vida, Senhor, e o Senhor puder me abençoar, glórias a Deus. Mas se não for, Senhor, o Senhor nem me dê. Mas irmão, por que você fala isso? Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nossas vidas. Aleluia. Ele sabe o que é bom para mim e para você nesta noite. Ele sabe o que realmente é bênção para nossas vidas. Só Ele conhece, só Ele sabe, porque Ele é soberano. Ele sabe o que é realmente bênção para nossas vidas. E quando nós pedimos dessa maneira, às vezes não vem aquilo que a gente estava pedindo, mas vem aquilo que Deus tinha para nossas vidas. Glórias a Deus. E é dessa maneira que Deus faz. É dessa maneira que Deus trabalha nas nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que Ele, quando Ele repreendeu aquela árvore, aquela planta de figo, Ele não estava repreendendo porque ela não tinha figo. Ele estava repreendendo pelo poder de atração que ela tinha, de atrair as pessoas para si. E a gente vê aqui no mundo, aqui fora, quantas pessoas têm poder de atrair as pessoas para si, traz as pessoas para si, mas ele está fora da palavra de Deus, porque Deus capacitou, Deus ordenou, Deus levou, não foi para trazer as pessoas para si, mas para conduzir as pessoas para Deus, para que elas venham a ser alcançadas por Deus e alcançar a sua salvação. Aleluia. Glórias a Deus. É desta maneira, é assim que Deus quer que nós trabalhamos. Aquela figueira, ela tinha um poder, ela tinha atrativo, mas ela não correspondia. Ela era linda, ela era maravilhosa, mas quando se procurava o fruto nela, grande era a decepção. Eita. Porque ela não tinha fruto. Ela era uma fruta enganadora. E quantos a gente vê usando a palavra de Deus para se beneficiar, enganando as pessoas? Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, porque a palavra de Deus nos fala e nos alerta, que cada um de nós vamos prestar conta de nós mesmos. É, Deus. É triste saber que muitas almas estão se afastando dos caminhos do Senhor,
por propagandas enganosas, falsas promessas, dizendo que o Senhor está falando, o Senhor está falando. Porque quando Ele fala, Ele vela pela sua palavra. Deus falou, está falado. Deus prometeu, está prometido. Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus falou, está falado. Creia você ou não creia, queira você ou não queira. Deus falou que vem, vem. Deus falou que tem, tem. Deus falou que liberta, está liberta. Falou que está curado, está curado. Aleluias, glórias a Deus. Mais uma das coisas que nós falhamos muito, porque muitas vezes o Senhor nos promete, tem bênção. Mas deixa eu falar algo para os irmãos, para as irmãs nessa noite. Existem dois tipos de bênção. Existe a bênção que Deus cura na hora, que Deus liberta na hora, é no mesmo momento. Mas existe uma bênção diferente. Qual é essa bênção diferente, irmão Pedro? É bênçãos quando Deus muitas vezes tem bênção, mas tem ordenância. E bênçãos com ordenância, presta atenção. Bênçãos com ordenância. Quer receber sua bênção? Cumpra primeiro as ordenâncias de Deus. Aleluia. Porque enquanto eu ou você não fizer a ordenância de Deus, a qual Deus determinou, você vai se debater, você vai chorar, vai chorumigar, e a sua bênção não vai chegar. Porque a bênção está na mão do Senhor, e Ele não vai contra a sua palavra. Então, se tem bênção, se você tem pressa de receber a sua bênção, a qual Deus lhe prometeu que iria lhe conceder, mas tem uma ordenância, então tenha pressa primeiro de cumprir a ordenância do Senhor. Cumpriu a ordenância do Senhor, a bênção vem. Porque só assim a bênção do Senhor é liberada para mim e para a sua vida. Glórias a Deus. Aleluias. Por que você fala isso? Porque eu já tive experiência própria. É desta maneira. Enquanto eu estava dando ouvido à voz do inimigo, dizendo, não, Deus, o caminho é por aqui. Satanás soprava no meu ouvido e falava, não, é mentira, não, é assim, faça assim, você vai receber a sua bênção, está lindo, está maravilhoso. E eu, novo convertido, cheio de casca e nó, muitas vezes dava ouvido à voz do inimigo e não dava ouvido à voz do Senhor. Recebi minha bênção, enquanto eu fiz as ordenanças que Deus estava mandando, não, não e não. E Deus vai dando corda. Deus vai dando corda. E você vai se enforcando com a sua própria corda. Até eu entregar nas mãos do Senhor. E no momento que eu entreguei, fiz a ordenança qual Deus tinha mandado eu fazer. Hoje eu dou risada da minha cara. Hoje eu dou risada quando eu falo isso da minha cara. Quando eu falei, é isso que o Senhor quer, quando Deus usou o seu vaso para falar mais uma vez comigo, mas a palavra entrou no meu coração. Glórias a Deus. Foi uma luta muito grande naquele dia para chegar naquele culto, mas Deus a palavra entrou no meu coração e eu aceitei, me rendi. É isso que o Senhor quer, tá bom, Senhor, está nas suas mãos, seja feita a sua vontade, faça a sua parte que eu vou fazer a minha. Confesso para os irmãos, 30 dias Deus resolveu tudo na minha vida. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. 15 dias a primeira etapa, 20 dias a segunda, 30 dias não tinha mais problema nenhum. Estava curado, estava trabalhando, empregado e trabalhando, que eu não vou contar aqui porque não é isso o momento, mas foi bênção do Senhor. Glórias a Deus. É assim que Deus faz na nossa vida. Mas quando nós não fazemos o que diz a palavra do Senhor, nós não recebemos a nossa bênção. Então aquela figueira, ela tinha um poder de atração, mas ela não tinha essência. As pessoas chegavam até a ela, mas quando procuravam o seu fruto, grande era a decepção. Ela estava servindo de engano. Diz a palavra do Senhor, como era numa fazenda, não tinha só aquele pé de figo
lá naquele lugar. Mas os outros pés estavam tudo seco. Não tinha folha e muito menos fruto, que era o normal da época. Mas aquela estava toda pomposa, estava se achando a dona do pedaço. Ela era vistosa, ela chamava a atenção de todo mundo. Mas quando se chegava a ela, nada tinha para lhe oferecer. E quantas pessoas estão agindo desta maneira? Triste é, mas diz a palavra de Deus que a Deus ninguém engana. E foi por esse motivo que Jesus condenou aquela figueira. Não foi pela falta de frutos, foi pelo poder que ela tinha de iludir, de enganar as pessoas, de trazer, de chamar a atenção das pessoas para si. E que nós nesta noite venha levar os nossos pensamentos aos céus. Não venha nos deixar ser levado por aparência. Amém. Porque diz a palavra que conhece a árvore pelos frutos e o ser humano pela sua obra. Glórias a Deus. Pelas nossas atitudes. Não devemos ser deixados a enganar pela aparência. É pelos frutos que se conhece, pelos frutos que a gente conhece a árvore. Glória a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. E quando eu entendi essa palavra, aí eu pedi perdão ao Senhor de ficar criticando, achando que Deus tinha sido injusto com aquela coitada daquela figueira. Deus, Ele não é injusto com ninguém. Glória a Deus. Deus, Ele é santo, Ele é poderoso. Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas. Glórias a Deus por isso. E ali eu fiquei maravilhado, porque Deus, Ele tem a sua multiforme de trabalhar nas nossas vidas. Aleluia. Aleluias. Creia no Senhor. Que esta palavra venha penetrar no coração de cada irmão nesta noite, de cada irmã. Que nós venhamos meditar mais na palavra do Senhor. E venha nos pedir ao Senhor para que Ele venha nos libertar de tudo aquilo que tem atrapalhado realmente as nossas vidas, de nos achegar mais a Ele. Porque nós temos que nos achegar a Ele com o coração limpo. Nós temos que nos achegar a Ele com desejo de sinceridade em nossos corações, de que naquele grande dia nós vamos alcançar as promessas do Senhor nas nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Que os irmãos venham me desculpar aquilo que eu não pude transmitir para os irmãos, mas que o Espírito Santo de Deus possa falar ao coração de cada um de vocês nesta noite aquilo que eu não pude me expressar. Que o Senhor venha trabalhar, venha esclarecer para cada um dos irmãos e das irmãs, e que o Senhor venha nos fortalecer na sua presença. Amém, Jesus. Que o Senhor venha nos guiar e venha nos direcionar cada dia das nossas vidas pelos caminhos da salvação. Vamos, por gentileza, ficar de pé para fazer uma oração, para estar encerrando, passando a direção do culto para o nosso pastor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Pai Santo, eterno e poderoso, pela leitura que foi feita da sua palavra, pela sua palavra que é digna de honra, de glória, de adoração e de louvor. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor exige e cuida de cada um de nós. Toma nossas vidas em suas mãos, Senhor. Ah, Senhor amado e Deus querido, ilumina nossos olhos, nossos caminhos, nossos corações e nossos pensamentos. Livra-nos, Senhor, de todas as investidas do mal. Abra as cortinas do céu, Senhor da glória, e derrama sobre cada um de nós do teu poder e da sua graça, das suas infinitas e eternas misericórdias para conosco. Ajuda-nos, Senhor, e nos fortalece. Nos reveste das suas armaduras e nos cubre com o seu sangue carmesim. E nos leva, Papai Celestial, em paz e em segurança. E nos coloca todos embaixo das suas asas. Pois debaixo das suas asas estamos todos protegidos, seguros e guardados. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te agradeço em nome santo de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade de após a direção do culto para o nosso pastor Vitor.